É importante saber como tudo começou. Porém, o que importa de fato é o que devemos fazer de agora em diante para se ter uma existência útil e progressiva e logo voltar aos reinos dos céus, de onde o Pai nos espera. Imagine esta tela clara, que ela represente Deus, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Deus é o Eu Sou do universo. O ambiente de Deus é o absoluto. É o ambiente onde também se situa a nossa centelha divina. Esse ambiente não é o cosmos ou o universo que vemos. Neste ambiente não existem nem o tempo, nem o espaço, nem a matéria e nem a energia. O tempo que conhecemos é o fracionamento do eterno. O espaço é o fracionamento do infinito. O relativo é o fracionamento do absoluto. E o múltiplo é o fracionamento da unidade. A primeira, a única, a verdadeira criação não foi uma criação do nada, mas sim foi uma emanação do seio de Deus, de espíritos puros, nos quais Deus, o Uno, o Criador, quis refletir a si próprio, nela amando uma sua diversa individualização, consubstanciada em miríades de Eu Sou, as suas criaturas. Mas, em dado momento, que é o nosso ponto de partida, optamos por livre escolha em partir do seio de Deus. E nos rebelando, acabamos por criar um universo que nada mais é do que uma anomalia no seio de Deus. E o nosso ambiente criado, o relativo, tornou-se trevoso, e a dualidade se fez necessária. Um universo que nada mais é do que um edifício, composto de infinitos eus, que, de um eu central do todo, se pulveriza hierarquicamente descendo para eus sempre menores. Todos estes eus se reagrupam por unidades coletivas, dos menores aos maiores, alcançando das mínimas unidades nucleares as máximas organizações galácticas, do simples psiquismo orientador, das moléculas dos cristais ao homem de gênio. E nos tornamos simples e ignorantes, obscurecendo o imenso potencial divino de que somos herdeiros. E tivemos que, através das restrições da matéria, trabalhar para despertar os potenciais latentes, para novamente transformá-los em poderes ativos. Então, evoluímos até o ponto em que estamos agora para aqui recomeçar nosso trajeto de retorno. A transformação tende à reconstrução, consoante o princípio da unidade coletiva. Dá-se então o retorno à unidade de todos os fragmentos em que o Uno se pulverizou.
Para continuarmos o nosso estudo, importante se faz entender e aceitar a preexistência e a sobrevivência de nossa alma, a reencarnação e ver-se como uma centelha divina que é capaz de reintegrar-se à própria divindade de que és parte. Há que não raciocinardes ao pé da letra, como diz Ramatiz nas Mensagens do Astral. Deus, como Espírito Criador do Cosmo, realmente deve considerar que os mundos emanados de si são como o seu próprio corpo físico. Em consequência, simbolizai o Onipotente como sendo uma infinita esfera translúcida, pejada de mundos e orbes que flutuam disciplinadamente em seu seio. Considerai que essa esfera translúcida e infinitamente ilimitada pode ser dividida mentalmente em duas partes exatas, dois hemisférios. Embora Deus continue integralmente em toda a esfera infinita, essa simples divisão implica em se perceber imediatamente a necessidade de dois novos comandos espirituais, duas novas consciências na figura de dois condensadores, que passa a ter vida à parte, embora sem sair de Deus. Surgem, portanto, os dois arcanjos hemisféricos siderais, que a vontade de Deus atua consciencialmente abaixo de sua vontade infinita, e que atenderão a todas as necessidades da nova vida em agitação nesses hemisférios da esfera divina. Desde que continueis subdividindo mentalmente cada hemisfério, percebereis que de cada arcanjo destes hemisférios subdividem-se duas consciências menores, as quais eles também transmitem sua vontade e poder criador, mas abrangendo-as sempre, porque são criações conscienciais de si mesmos. Nesta ordem decrescente e redutora, em que a fonte máxima de energia, que é Deus, desce vibratoriamente e vai compondo novas consciências cada vez menores, sem que por isso fique fora delas, terminareis compondo as galáxias, os sistemas solares, os orbes, satélites, asteroides e poeiras siderais, nos quais tereis que reconhecer a graduação respectiva de subsequentes consciências espirituais, que comandam e coordenam em ordem decrescente, mas que sempre obedecem hierarquicamente à imediata vontade mais alta. É óbvio, pois, que a Terra é também a forma visível de uma vontade espiritual, que a comanda no seu campo interior e a criou sob o ritmo da vontade maior, descida do Pai, através dos seus prepostos que afloram cada vez mais a forma exterior. Há uma vontade diretora que situamos muito além das galáxias, mas que, devido à escadaria espiritual decrescente, atinge até o agitar do elétron atômico, animando-o de tal inteligência e equilíbrio que ele cumpre a sua missão como um despertador de energia microscópica. Somos então um pedacinho de Deus, uma mônada celeste, uma centelha divina, uma parte de Deus, e ela mora em nós. Como num espermatozoide mora uma parte do Pai, na centelha divina mora uma parte do Pai. Partindo do ponto onde saímos do seio de Deus simples e ignorante, fomos passando por inúmeras dificuldades encontradas nas restrições da matéria e com elas fomos elaborando conscientemente o nosso porvir. Gravitávamos então no seio de Deus, inativos e infecundos, de uma esterilidade fria e egoísta para o verbo que as vivifica, semelhante ao espermatozoide que fecunda um óvulo, até que chegou o momento em que fecundamos a Mãe Terra.
Esta aula fala sobre o estudo dos seres e da forma, bem como da evolução dos reinos. Visa buscar a trajetória seguida por nossa centelha divina, desde a nossa origem, a partir do ponto em que saímos de Deus simples e ignorantes, até o ponto a ser atingido onde, passando pelas inúmeras formas e reinos, fomos despertando nossos potenciais latentes, transformando-os em poderes ativos. E com isso, fomos agregando um universo celular, obediente e automatizado, que responde prontamente ao nosso comando, ao comando de nossa centelha divina. O espírito, então, dorme no mineral, sonha no vegetal, se mexe no animal, desperta no hominal e, podemos dizer, se realiza no anjo. Processa-se, então, a nossa evolução da seguinte maneira. Saímos do seio de Deus simples e ignorantes, mergulhamos nas restrições da matéria, ficamos presos à forma, estagiamos em todos os reinos da natureza e fomos despertando, através das vivências e aprendizados de cada reino, os potenciais latentes, transformando-os em poderes ativos. Durante milhões e milhões de anos, passando por inúmeros corpos, fomos assimilando experiências e desenvolvendo aptidões cada vez mais elevadas, até voltarmos a ter o nosso pleno potencial, como um potente sol, um arcanjo, libertando-nos de toda a influência da matéria. Tivemos que construir todos os corpos físicos e espirituais, que estes também são materiais, apenas mais quintessenciados, para depois nos despojarmos, nos libertarmos deles e voltarmos ao reino de Deus, de onde partimos. Iniciamos então nossa trajetória de retorno ao Pai. Mergulhamos inicialmente no reino aquoso, no reino mineral, amorfos ainda, e permanecemos adstrito às rochas, onde, finalmente, desenvolvemos as primeiras formas através dos cristais. No reino mineral, gravitávamos imóveis, presa e adstrita à rocha, servindo então como um arcabouço ósseo da Mãe Terra. A mônada celeste vivencia a lei do amor, participando da lei de atração molecular, através da rede filamentosa, despertando sensações, percebendo a expansão e o recolhimento, organizando-se em cadeias cristalinas e depois, no meio aquoso, cristaliza emoções e sentimentos. Quando estávamos ainda no reino mineral, tínhamos alguma sensação? Percebíamos alguma coisa? Nossa exposição do metrô veio do Japão, do Sr. Masuro Ezumoto. O Sr. Emoto ficou muito interessado na estrutura molecular da água e o que a afeta. A água é o mais receptivo dos 4 elementos. O Sr. Emoto pensou que talvez ela pudesse responder a eventos não físicos. Então ele fez uma série de estudos, aplicou estímulo mental e fotografou com um microscópio. Para cada amostra de água, colocamos mais ou menos 5 centímetros cúbicos em 50 recipientes in vitro. Pegamos essas amostras e congelamos a menos 25 graus Celsius por umas 3 horas. Colocamos as amostras congeladas em um refrigerador com menos 5 graus Celsius, onde está o microscópio com a câmera.
Tiramos fotografias de cada uma das 50 gotas de água individualmente. Primeiro fotografamos a água em que não colocamos nenhuma informação. Depois pegamos a água com informação e fizemos o processo já descrito. Tiramos as fotos de antes e depois e comparamos as diferenças. Quando projetamos a sensação de amor e agradecimento na água, ela se transformou no mais lindo cristal. Nessas horas, acho que a água está em paz. Times like this, I think water is at peace. Esta é a foto da água da represa de Fujiwara. E esta foto é da mesma água depois de receber uma bênção de um monge do Zen budismo. Agora, na próxima série de fotos, o Sr. Emoto imprimiu palavras, colocou-as nas garrafas com água destilada e deixou de um dia para o outro. Esta foto é da água destilada pura. Essa é sua essência. As próximas fotos, como podem ver, são todas diferentes. Esta é o Ki do amor. Vamos nos aproximando aqui do obrigado. E pode ver onde ele colocou as palavras aqui no vidro. Se soubessem ler japonês, já saberiam disso. Agora o Sr. Emoto diz que o pensamento ou a intenção é a força que guiou tudo isso. A ciência de como isso realmente afeta as moléculas é desconhecida. Você me dá nojo, vou te matar. Menos as moléculas da água, é claro. É fascinante pensar que 90% do nosso corpo é feito de água. Ki do amor. Te faz pensar, não faz? Se pensamentos podem fazer isso com a água, imagine o que pode fazer conosco. Então, estagiamos em um reino intermediário entre o mineral e o vegetal, que aqui vamos denominar apenas por Reino Elemental A. Depois, passando para o reino vegetal, tendo o seu caule como um cordão umbilical, lança-se para fora do ventre materno. Desperta outras sensações e percepções, busca o sol, respira, nutre e germina, produz frutos que alimentam e que desenvolvem futuros órgãos especializados a serem utilizados nos espécimes futuros, que ela mesma irá trilhar quando se emancipar da Mãe Terra. Vamos ver então a relação que existe entre frutos e os futuros órgãos do ser humano. Uma noz parece um pequeno cérebro, com hemisférios esquerdo e direito, cerebelos superiores e inferiores. Até as rugas e folhos de uma noz são semelhantes ao neocórtex, e as nozes ajudam a desenvolver mais de 3 dúzias de neurotransmissores para o funcionamento do cérebro. Os feijões realmente curam e ajudam a manter a função renal. E, sim, são exatamente idênticos aos rins humanos. Uma fatia de cenoura parece o olho humano. A pupila, íris e linhas raiadas são semelhantes ao olho humano. E a ciência mostra que a cenoura fortalece a circulação sanguínea e o funcionamento dos olhos. E as plantas são sensitivas? Experimentos do FBI por Clever Baxter, um especialista americano que em 1966, usando de um detector de mentiras, acidentalmente descobriu que as plantas têm atividades emocionais de alto nível, que eram semelhantes aos dos seres humanos. Ele então realizou uma série de estudos que espantou o mundo
as plantas têm sentimentos. Quando um detetor de mentira foi ligado a um corpo humano, a caneta grava diferentes curvas de acordo com as mudanças de humor da pessoa. A reação da planta dragoeiro era exatamente como a ondulação de humor humanos. Parecia que estava feliz quando ele bebeu água, ou identificava os alunos que maltratavam uma planta da mesma forma que estivesse escondido. Novamente passamos por um outro reino intermediário. Aqui vamos chamá-lo de Reino Elemental B, situado entre o plano vegetal e o plano animal. Nos reinos elementais, os seres passam a exercer outras funções. Nas transições dos reinos, o ser, então em evolução, participa da manutenção do reino que já vivenciou e gradua-se no serviço etérico, com direito a ingressar no reino sucessor, entendendo seu funcionamento e participando dentro da lei de Deus, como trabalhadores da natureza. No reino animal, de espécimes generalizadas, situam-se agora em almas grupais, reduzindo-se, qualificando-se, onde Deus usa do próprio orgulho e egoísmo, expressão temporal da lei do amor, para aprimorar os desejos e impulsos, buscando a individualidade, aprimorando em cada raça seus órgãos e aptidões, unificando-as depois em uma raça única. A girafa é um enorme pescoço, o tamanduá, uma enorme língua, a vaca, enormes mamilos, o cão, enorme nariz. As abelhas e formigas são uma amostra de uma futura sociedade. Então, a nossa centelha divina, que fora pulverizada nos átomos, foi se individualizando de almas grupais em almas individuais. Naquela época, o egoísmo e o orgulho eram virtudes para a alma grupal que buscava se individualizar, atraindo para si egoisticamente as outras partes e preservando orgulhosamente a sua raça, sem se misturar. Porém, passou a ser defeito moral, ou seja, comportamento inadequado para a raça humana, que já está individualizada e unificada em uma única raça. A alma grupal, que no início saíra a buscar experiências sobre a forma de, por exemplo, 10.000 girinos, gradual, porém seguramente, dividiu-se em quantidades cada vez menores, em dezenas de milhares de unidades de ratos ou camundongos, e assim por diante, até que nos últimos estágios do reino animal ficou reduzidas em 2 partes apenas: 2 cavalos, 2 cães, 2 gatos. Quando a alma grupal atinge o estágio em que é dividida pelo meio, está realmente domesticada e chega a compreender o que o homem de fato é. Então a possibilidade de individualizar-se como um ego humano, separando-se, torna-se um fato. E onde fomos estagiar? Quando saímos de uma alma grupal e nos individualizamos em um único ser? Com respeito a essa transição, o elo perdido, vista pelo caminho natural entre os seres animais e os humanos, vamos ver como exemplo como se processa a vida em Júpiter relativa aos seres inferiores que lá vivem. Esta mensagem, datada de agosto de 1858, foi publicada na Revista Espírita de Allan Kardec.
Se Júpiter só é habitado por bons espíritos, isto não quer dizer que todos estão no mesmo grau de excelência. Entre a bondade do simples e a do homem de gênio, podem contar-se muitas nuances. Cabe aos espíritos mais elevados, mais depurados, a alta direção do seu planeta. Em seguida, vêm os animais, que, como únicos criados e únicos operários do planeta, merecem uma atenção especial. Se designamos pelo nome de animais, os degrada bastante. Entretanto, chamá-los de homem seria elevá-los a uma categoria que não pertence. Podemos dizer que são espíritos voltados à animalidade. Tais espíritos, antes de ir para lá, emigraram seguidamente em nossos mundos inferiores do corpo de um ou de outro animal, por uma escala de aperfeiçoamento perfeitamente graduada. Será assim um operário. Carga, a construção, semeadura e colheita lhe compete. O corpo que participa simultaneamente das vantagens do animal e as do homem. O corpo levemente peludo apruma-se como o nosso. Em alguns, as patas desaparecem, dando lugar a certas pernas que lembram ainda a forma primitiva. Os dois braços robustos, singularmente implantados e terminados por duas verdadeiras mãos, se considerarmos a oposição dos polegares. Singularmente, a cabeça não é tão aperfeiçoada quanto o rosto. Assim, a fisionomia reflete bem algo de humano, mas o crânio, o maxilar e, sobretudo, a orelha, em nada diferem sensivelmente daqueles dos animais terrestres. É, por assim, fácil distingui-los entre si. Este é um cão, aquele um leão. Adequadamente vestidos de blusas e vestes muito semelhantes às nossas, só lhes falta a palavra para lhe parecerem com alguns homens daqui. Hábeis para se entenderem entre si por meio de uma linguagem que nada tem de ver com a nossa. Passa então a mônada celeste a gerenciar um único ser, o indivíduo, que de instintivo passa a ser racional, despertando a consciência de seus atos e participando consciência de causa e efeito, despertando sentimentos nobres e lutando contra os desejos e impulsos sedimentados, reordenando e reformulando o aprendizado anterior. E depois, como é que nós nos graduamos para o futuro reino, o reino angelical? Concebendo o centro Deus no seu fundamental aspecto cinético, ou seja, vibratório. A involução é a progressiva imobilização, o congelamento da vibração, a inversão do estado cinético vibratório ou de consciência em inércia, em cegueira ou em inconsciência. É o precipitar-se nas trevas, na escuridão, é decair da sensibilidade até a cegueira total. Enquanto que a evolução é a sua transposição para retorno à consciência e ao conhecimento máximo no centro, em Deus. Na periferia, embotam-se as qualidades dinamizantes e vivificantes, que são máximas no centro. A matéria é energia congelada. Desperta, pois, ó homem, em espírito, porque neste, em teu âmago, está o infinito. O processo evolutivo é uma reconquista e reconstrução do estado cinético vibratório ou de consciência e conhecimento que se perdeu. No próximo reino, o angelical,
Ela liberta-se da prisão da matéria, aplica ordenadamente seu aprendizado milenar, recebe retorno positivo do sacrifício experienciado, vivencia a felicidade sem mácula e sem temor, participa da comunidade interestelar, não tem mais do que se defender, pois vivencia a herança do Pai, sua morada eterna no universo. Resumindo, junto com a evolução do ser, ocorreu a evolução do planeta. No início, a Terra cobriu-se de protoplasma. Os primeiros seres vivos, as amebas unicelulares, possuíam um único sentido, o tato. As associações formam a vida celular em comum, origem das colônias que infestaram as águas. Com a terra firme surgem os crustáceos e anfíbios. Surgem os répteis, os saurinos gigantescos. Depois dos carnívoros vêm os herbívoros e existem lutas pela sobrevivência. Com cabeça pequena, porém com armas terríveis de ataque e defesa, desenvolve a força brutal e os instintos. Surgem as aves e os mamíferos e começam a desenvolver o cérebro e a reduzir a massa orgânica para o futuro domínio da inteligência. Chega-se ao macaco antropóide, com alteração das formas, e a vida do instinto passa para uma vida mais consciencial e inteligente. Suprime-se a cauda, muda-se o jeito de andar, modifica-se o sistema nervoso. No campo psíquico, ajusta-se a mente, a razão, os sentimentos e os plexos nervosos. Passa-se de alma grupal para uma alma individual, forma-se o espírito, tal como o conhecemos hoje. Aperfeiçoam-se através das reencarnações mais conscientes em corpos físicos com trilhões e trilhões de células especializadas. A centelha divina, a essência luminosa de Deus, iniciou no reino humano uma vida diferente, emoções novas e profundas, desperta o desejo de conhecer e de se reintegrar conscientemente na criação. Ao longo de milênios e milênios, fomos desenvolvendo aptidões e conquistando novos instrumentos, cada vez mais aprimorados e mais amplos, para despertar os nossos potenciais divinos e transformá-los em poderes ativos. E como se combinam esses reinos com a nossa evolução? Corpos espirituais. Dispomos de vários corpos para nos expressar, e todos eles estão latentes e se desenvolvem conforme nossas necessidades. A nossa parte mais exterior, detectável pelos nossos sentidos, é o corpo físico, material, grosseiro e inerte, que responde pelas nossas ações. Logo após ele, em um nível ou um plano mais sutil, está o corpo de nossas emoções ou o corpo astral. A seguir temos um outro corpo, o mental, responsável pelos nossos pensamentos, raciocínios e inteligência. É o corpo mental concreto. Na sequência, temos o corpo causal, responsável pela nossa consciência. É o mental abstrato. E assim por diante temos vários corpos, onde todos eles são instrumentos que servem e protegem a centelha divina que reside no centro do nosso cérebro. Vamos conversar agora sobre essa nossa evolução. Nós vimos através do gráfico o relacionamento existente entre os nossos corpos, tanto físicos quanto espirituais, com os reinos da natureza, em que estagiamos, e agora vamos ver algumas particularidades deste processo. Ao sairmos do reino de Deus, do absoluto, tornamos latente todos os nossos potenciais divinos e, mergulhados nos átomos da matéria, no relativo, passamos a ter todo um trabalho para transformá-los novamente em potenciais ativos.
como os detínhamos anteriormente no reino de Deus. Restringidos os potenciais ao máximo de sua condensação, mergulhamos no reino mineral, totalmente amorfos, como a água, e depois nas cadeias rochosas, e finalmente começamos a definir alguma forma física, nos cristais. Já neste reino, começamos a despertar a lei do amor através da atração e repulsão molecular, o seu princípio ativo. Passamos a seguir para um reino elemental de transição, elemental A, e começamos no reino vegetal a despertar sensações mais aprimoradas e com isso formar nosso corpo astral ou corpo das emoções. Estagiando em outro reino elemental, o elemental B, que já nos é mais conhecido, as fadinhas, os gnomos, mergulhamos a seguir no reino animal, desprendendo-nos da Mãe Terra e, com a liberdade de ação, começamos a dominar o corpo emocional e a tatear o corpo mental através dos instintos. Novamente ingressamos em outro reino elemental, o elemental C, para irmos nos individualizando em um corpo humano. Neste corpo humano, já tendo desenvolvido os corpos físicos e emocional, passamos a desenvolver o corpo mental, ou o corpo dos pensamentos, e começar a tatear o corpo causal, ou corpo da consciência, que irá dominar e controlar os demais corpos anteriormente construídos. Já passamos então a tomar consciência da vida após morte e em cidades espirituais continuamos a nossa evolução. Depois de muito aprimoramento, conhecimento e sabedoria, com lenta aplicação da lei do amor, nos graduamos ao reino angelical, ao qual já vai desprendendo da sua parte física material, rumando mais para a vida espiritual, onde depois no reino arcangelical, já vivenciando mais no absoluto, não temos mais como atuar diretamente na matéria. E o que é o ser humano? O ser humano é a fase de transição, onde o instinto animal e o despertamento espiritual lutam pela supremacia, ambivalência. Existe uma grande ambivalência operando dentro de nós. São duas tendências opostas que brigam entre si. As tendências, os instintos e os desejos nos chamam para trás ao reino animal. A consciência e o amadurecimento nos chamam para frente ao reino angelical. Portanto, vivemos hoje um verdadeiro vestibular divino. Se você está numa guerra e não conhece o inimigo e nem a si próprio, você tem 100% de chances de sair perdedor. Se você conhece o inimigo e não conhece a si próprio, tem 50% de chance de sair vitorioso. Se você conhece o inimigo e também conhece a si próprio, você tem 100% de chances de sair vencedor. Portanto, a chave está: conheça-te a ti mesmo. O despertar na eternidade, nós mergulhamos na forma, descemos. Agora estamos nos libertando da forma, subindo. Por quê? Se a alma rebelde não encontrasse a resistência, ficaria flutuando na mente de Deus em sua plenitude, náufraga nesta onda de amor e de beleza.
com as dificuldades encontradas nas restrições da matéria, vai despertando seus potenciais latentes, transformando-os em poderes ativos, tornando-se assim senhora de si. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja.